A experiência com Deus, ela é fundamental para sustentar a nossa fé. Mas a experiência com Deus, ela é de natureza sobrenatural. Ela não é como a experiência que nós fazemos através dos sentidos. Através dos sentidos, nós experimentamos uma comida e a gente diz, eu gosto ou eu não gosto. Nós sentimos um perfume e nós dizemos, esse perfume me agrada, esse perfume não me agrada. A experiência com Deus, ela é de natureza sobrenatural. Ela não tem o objetivo de agradar os nossos sentidos. Ela não tem o objetivo de agradar a nossa visão. Ela não tem o objetivo de agradar o nosso paladar, nem o nosso olfato, nenhum dos nossos sentidos. Bento XVI já nos dizia que a experiência de fé, ela parte de um encontro com uma pessoa, com a pessoa de Jesus. Não é simplesmente um conjunto de doutrinas que são transmitidas. Não basta fazer o catecismo, não basta conhecer o catecismo da Igreja Católica, nem a Sagrada Escritura, para dizer que se tem fé. É preciso este encontro pessoal com Deus, é preciso encontrar-se com a pessoa de Jesus. Primeira leitura mostra isso para nós, assim como o Evangelho, mas são dois momentos bastante diferentes, e às vezes nós podemos olhar para aquilo e falar assim, parece até contraditório aquela situação, mas não há contradição no relacionamento ou na experiência com Deus, porque a experiência com Deus, ela depende em grande parte também de cada um de nós, como nós nos abrimos para fazer esta experiência com Deus, como é que nós nos colocamos diante de Deus. Primeira leitura, o profeta Elias, ele está fugindo de uma situação aonde ele enfrentou outros sacerdotes dos ídolos para testemunhar a fé em Deus, para testemunhar a aliança com Deus. E por causa deste testemunho, o profeta estava sendo perseguido. Então, de fato, o profeta estava fugindo, o profeta estava indo embora, porque senão ele seria morto, ele seria assassinado, era uma perseguição religiosa. Então o profeta está fugindo, e aí ele chega num lugar, ele entra nessa gruta, até como um sentido de proteção, esconder-se no fundo de uma gruta, proteger-se da possibilidade da morte, daqueles que o perseguiam. E ali ele tem essa experiência sobrenatural com Deus, Deus que fala ao profeta. Às vezes tem gente que fala assim, eu estou escutando Deus me falar. Às vezes está precisando de um bom psicólogo, viu? Porque tem muita gente que escuta Deus falar, mas está com outro problema, problema psicológico, que Deus não fala as coisas desse jeito assim, não é por aí. A experiência com Deus não é dessa natureza. Tem gente que confunde experiência religiosa, ouvir Deus falar, com outras coisas. Engraçados são aqueles que escutam recado de Deus, né? Porque Deus me mandou falar isso para você. Ótimo, perfeito. Se Deus quiser me dar um recado, Ele vem aqui e fala comigo, porque Ele sabe onde que eu moro, né? Deus usa as pessoas para nos falar. Deus usa as pessoas para nos dizer as coisas. Mas não é desta maneira que às vezes a gente quer impor. Isso é uma imposição da vontade. O profeta faz então essa experiência mística, e que Deus fala, venha para fora na minha presença. Deus convida o profeta a sair do seu medo, da sua escuridão, daquele lugar, para fazer a experiência com ele, a experiência da passagem de Deus na vida. E o profeta percebe que primeiro tem ali um vendaval, depois tem um terremoto, depois tem um fogaréu, e ele não vê Deus naquelas situações.
mas quando passa a brisa suave, a brisa tranquila, o profeta diz: aqui está Deus. E o profeta sai, se coloca na presença de Deus, e o profeta então contempla agora a glória de Deus. Isso é uma experiência mística, isso é uma experiência sobrenatural de Deus, e os santos falam desta experiência sobrenatural com Deus. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos uma experiência um pouco diferente, uma realidade um pouco diferente. Ali, Jesus está caminhando sobre as águas, e os apóstolos enxergam Jesus vindo sobre as águas, e o apóstolo Pedro fala assim: Senhor, deixa eu caminhar sobre as águas, me chama para ir caminhar com o Senhor, né? E Jesus fala: vem caminhar. E Pedro vai caminhando sobre as águas, até um determinado momento em que ele sente o vento, ele sente a brisa, e aí naquele momento ele começa a afundar. Diferente da experiência do profeta Elias, quando passa aquele vento, então o profeta afunda, o profeta começa a cair, e ele grita: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estende a mão e tira Pedro daquela condição. Às vezes Deus passa na brisa, mas às vezes Deus, para passar na nossa vida, precisa também fazer um terremoto, porque a gente não é dócil, porque nós não somos dóceis a Ele, nós não percebemos a passagem de Deus na brisa. Às vezes nós precisamos de um terremoto na nossa vida, às vezes nós precisamos de um acontecimento que seja fora do normal, de um vendaval na nossa vida, e ontem nós tivemos um grande vendaval aqui, mas às vezes a gente precisa de um vendaval na nossa vida, para a gente entender a passagem de Deus. Às vezes a gente precisa que Deus queime algumas coisas da nossa vida, que nos faça passar por determinadas situações de sofrimento, para a gente perceber a presença dEle. Não é porque Deus é mau, é porque nós estamos fechados, e a única maneira de fazer perceber a presença de Deus foi essa. E se nós continuarmos na história de Pedro, a gente vai ver quantas vezes Deus teve que chacoalhar Pedro, até ele entender do que se tratava a pessoa de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo na história e na vida dele. O problema é que nós nos escandalizamos com as coisas, e nós dizemos assim: não, Deus só passa desse jeito. Tem gente que fica procurando aqui e ali alguma palavra que seja de consolo. Ai, porque essa palavra me consola, que coisa boa. Uma experiência sensorial, quase assim, sentimental da fé e de Deus. E a experiência de Deus, ela não é sentimental. A experiência de Deus é concreta. A experiência de Deus é uma experiência onde nós nos encontramos com uma pessoa na realidade, nas coisas, nos acontecimentos da vida. E é nesses acontecimentos que nós fazemos a experiência sobrenatural de Deus. Por isso que ela não é uma experiência sentimental ou sensível. Uma religião que nos coloque apenas nesta questão das coisas sensíveis, ela é uma mentira. E como nós temos gente mentirosa hoje, que oferece cura, que oferece um punhado de coisas por aí, e como as pessoas correm atrás disso, e como as pessoas se deixam enganar por isso, né? Como as pessoas se deixam enganar por estas pregações falsificadas da verdade do Evangelho, que não nos coloca na realidade dos acontecimentos e que nos faz perceber esta presença de Deus. O profeta estava fugindo, sim, mas o profeta foi testemunha do amor de Deus e da verdade de Deus diante dos sacerdotes de Baal. O profeta não teve medo de enfrentar as consequências desse testemunho.
profeta também não é bobo, não vai ficar lá falando assim, agora eu vou ser morto. Não, por isso ele fugiu. Mas agora ele experimenta Deus na brisa suave, porque antes ele experimentou Deus no enfrentamento das coisas da vida, das coisas reais. E às vezes nós queremos a glória da transfiguração, mas não queremos o problema do enfrentamento das coisas. Nosso mundo, ele está ficando cada vez mais marcado por isso. Uma religião que não se posiciona, uma fé que não contradiz, uma fé que não apresenta a verdade, uma fé que se esconde atrás das mentiras para deixar que os acontecimentos sigam o seu rumo, e aí a gente, não, mas olha, não é bem assim. Não, é assim sim, é desse jeito. E os discípulos de Jesus precisaram experimentar isso e perceber que no testemunho da cruz, ali estava a brisa suave de Deus. Na cruz estava a brisa suave de Deus. Na cruz estava o testemunho de Jesus Cristo, mostrando a verdade do amor de Deus. E é isso que nós somos chamados a viver. Não é uma religião que não incomoda, não é uma religião que não causa transtorno, não é uma religião que vai se acomodando às coisas, mas é uma religião que vive a verdade. E nós não precisamos sair por aí fazendo confusão, briga, guerra ou nada. Basta a gente viver a palavra do Evangelho. E se alguém não quiser viver o Evangelho? Que não viva. Mas se nós fizermos a opção de viver o Evangelho, não tem outro caminho que não seja esse. Como fez o profeta Elias, como depois vai fazer Pedro e todos os apóstolos, neste encontro com Cristo, o encontro que muda a vida e o encontro que os transforma em testemunhas. Nós somos chamados a ser testemunhas deste amor no tempo presente. Então, sejamos essas testemunhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.